Dibradores e Dibradoras, começa agora mais um episódio do podcast Dibre da Vaca, aqui no YouTube e no Spotify. Vamos falar um pouco sobre o jogo do Grêmio, que ocorreu ontem, Grêmio 3, Novo Hamburgo 1. Os gols foram do Diego Souza, que marcou 2 vezes, e do Jean-Pierre. E lembrar que não teve episódio pós-jogo contra o Caxias na sexta-feira, pela proximidade dos jogos e também porque, contra o Caxias foi um jogo muito ruim, então a gente decidiu, vamos falar domingo sobre os dois jogos. Só vou pontuar uma coisa, na sexta-feira contra o Caxias, o Grêmio foi tão modificado, mas tão modificado que não tinha nem lateral esquerdo, então eu não consigo avaliar um jogo que ocorreu daquela forma. O Grêmio ainda teve uma oportunidade com o Elias, que acabou pegando a bola na canela, voltou. Um lance bizarro. Inacreditável aquele lance, cara. Inacreditável. Foi o melhor do pior que aconteceu na sexta-feira. Então, vocês já ouviram, Fernando Eifler está aqui conosco. Fala, gurizada. Vamos que vamos. E ele, Rodrigo Cordeiro. E aí, gurizada, beleza? Tudo tranquilo. Então, vocês querem pontuar alguma coisa de sexta-feira ou já vamos para Novo Hamburgo para Grêmio e Novo Hamburgo? Rodrigo, vamos começar por ti. Depois o Fernando passa um pouquinho de raiva. Cara, eu acho que pontuar mais a estreia do Thiago Santos e do Rafinha, que foram meio que chamados às pressas após o incêndio que se abateu na arena ali ao longo da semana e foi, acredito eu, que os dois tenham feito uma boa estreia, e em nenhum momento comprometeram. Claro, vão sentir um pouco da questão de ritmo de jogo. O Thiago Santos, acredito que estava desde dezembro do ano passado sem jogar. O Rafinha também, por mais que tenha saído ao final da temporada do campeonato, estava na Rússia, na Turquia, eu nem lembro onde é que ele estava. Estava na Grécia. Na Grécia, isso, desculpa. Mas também vai sentir um pouquinho essa questão da parte física, Mas é isso, acho que de pontuar mesmo alguma questão do jogo, o jogo foi bem, bem fraco tecnicamente. Eu imaginava que ia ser um jogo bem truncado, é porque o Caxias é um timezinho que joga bem há algum tempo também e sempre dá uma encrespada para os lados da dupla Grenal. Fernando? É, verdade. Jogo fraco, tu foi bem cordial, assim, Porque foi uma merda, melhor dizendo. Vai lá, Fernando. Cara, pontuar sobre o jogo, não sei se tem o que pontuar, Temos a lamentar aquela partida, É lamentável. Sim, é só lamentar perdemos. aquela partida, nem precisava ter acontecido. Até porque a partida em si já foi ruim. E o juiz ajudou pra caramba, Pelo amor de Deus, cara, 60 faltas, cara. Um jogo totalmente truncado, picado. Metade, pelo menos, das faltas, no mínimo, totalmente desnecessárias. Deixa o jogo seguir, deixa o jogo fluir um pouco. Parecia que o cara tava com medo, sei lá do que. Parecia que era um jogo importantíssimo, uma semifinal de campeonato. E ele foi amarrando, picando o jogo, atrapalhou muito. Eu achei que o destaque negativo fica por conta da arbitragem. Que o jogo talvez pudesse ter sido um pouco diferente. Foi uma bosta, foi. Mas talvez se o jogo fosse um pouco mais fluido, sem tanta amarração, talvez pudesse ser um pouco melhor. O que o Rodrigo comentou das estreias do Thiago Santos e do Rafinha foram interessantes. O Grêmio finalmente deixou de ter aquele buraco no meio de campo. Claro que são jogos de gauchão e tudo mais, tem que relevar tudo isso. Mas só de tu assistir um jogo e tu não ver aquele oceano de espaço na intermediária de defesa do Grêmio, já é um alento. E o Rafinha, por mais que seja uma baixa amostragem, já mostrou que é diferenciado e que sabe cruzar uma bola, Que já é um grande ganho para os laterais do Grêmio, O Wanderson também sabe cruzar. A gente tem um lateral que realmente não sabe, que é o Bruno Cortes. Mas nós temos dois, o Barbosa também não sabe muito bem. Não, o Barbosa sabe, é que ele não vai muito profundo, Até o Rodrigo Cordeiro já falou sobre essa questão em alguns episódios passados. Mas o Cortez contra o Novo Hamburgo acertou um cruzamento e aí não tinha ninguém para colocar a bola pro gol. Aí vão falar o quê? Quando o Bruno Cortez erra, daí ok. Mas temos que exaltar que ele acertou um cruzamento. E isso em 90 minutos para Bruno Cortez é muita coisa. Sim, já tá acima da média dele, Exatamente.
Mas então vamos falar então um pouquinho de Grêmio e Novo Hamburgo. O Fernando já pontuou aí a questão do Thiago Santos, do Rafinha. Cara, assim, a amostragem realmente ainda é curta, mas eu gostei do Thiago Santos, né? Até na apresentação dele, ele disse: não esperem gols, né? Esperem um marcador, não. Um cara que vai estar ali para tirar os Sim. espaços. Ele fez isso contra o Novo Hamburgo, mesmo estando há 4 meses sem jogar. Então, eu achei bem interessante a movimentação dele, né? Mesmo com esse período parado. Quero ouvir do Fernando e depois do Rodrigo Cordeiro. Cara, eu gostei, como eu falei, da atuação dele, principalmente do Thiago Santos, porque é aquilo que eu falei, ele eliminou aquele buraco que o Grêmio tem defensivamente, o Grêmio tá sofrendo menos. São 2 jogos, blá blá blá, tudo isso. Mas o Sim, Grêmio, tu via que o Grêmio sofria até contra time fraco. Até nos outros jogos do Gauchão, quando não tinha essa proteção maior, o Grêmio vazava, a defesa vazava, volta e meia tinha algum jogador do time adversário no mano com os zagueiros, e isso não tá se vendo mais. Justamente por ter um cara mais marcador, e isso também deixa o meio de campo um pouco mais leve, libera um pouco quem tá mais à frente para trabalhar um pouco mais ofensivamente. E embora isso não tenha ajudado muito na minha visão, o Matheus Henrique, né, que fez outra partida abaixo, não vou dizer bem abaixo, mas é um cara que não apareceu praticamente em campo hoje, de novo. Continua devendo, mas foi um ponto interessante. Já teve a volta do Wanderson, né, que se recuperou da Covid. Acho que ele fez uma boa atuação. E eu queria destacar muito também, novamente, a atuação do Jean-Pierre. Jogou muita bola. Não vou dizer que foi uma atuação exuberante, porque o jogo em si foi um pouco amarrado, ele criou algumas jogadas, mas quase tudo passou por ele. Ele fez um gol, deu uma baita de uma assistência pro gol do Diego Souza, uma baita enfiada, quebrou as linhas do Novo Hamburgo. Acho que ele fez mais uma grande atuação, assim como já tinha feito contra o Del Valle. E cobrava-se muito dele, que ele não jogava nunca. Aí ele joga bem, aí sempre vai relativizar, mas no gauchão e tudo mais. Mas pelo menos é uma amostragem, né, cara? Ele tá, pra mim, subindo. Acho que também, com a saída do Renato, ele ganha um pouco mais de motivação para jogar, que era claro que tinha. Claro não, mas aparentava ter uma certa sim. rusga entre ele e o Renato. Não vou dizer que é claro, mas, né? Era bem aparente que tinha uma certa rusga entre os dois. O Renato, quando veio aquela proposta do Palmeiras, lá o Renato liberou, o Romildo segurou o Jean-Pierre. Então, talvez sem o Renato, o Jean-Pierre tenha um pouco mais de motivação, tenha um pouco mais de espaço e um pouco mais de vontade de jogar. E aparentemente, para mim, tá mostrando que tá evoluindo. Tá aí um bom destaque. Rodrigo Cordeiro. Cara, eu queria destacar o uniforme, né? O uniforme novo do Grêmio que ele estreou, achei bem bacana. Um pouco Lindo. Achei diferente, né? bonito. A cor, o azul, puxado um pouco mais para o azul bebê, vamos dizer assim, né? Mas eu achei bem bacana, bem legal. Eu gostei muito do uniforme do goleiro, do Breno, achei bem legal. Ainda comentei com a Yasmin, o goleiro... Normalmente o goleiro fica meio de lado, assim. Eu gostei Sim. daquele destaque nas mangas. Acho que a cor podia dar uma mudada, né? Podia dar uma inovada. Ainda acho que nesse sentido o lado vermelho ali, o Colorado investe melhor no armamento dos seus goleiros. Mas sobre o jogo, gurizada, eu achei um jogo bem comum do Grêmio, tá? Sendo bem sincero com vocês, eu tô tentando analisar o Grêmio numa outra perspectiva, tá? Eu tô tentando esquecer um pouco o lado do que o Grêmio já fez e partir de uma evolução a partir de agora, assim, pegando ali do jogo do Caxias para o jogo hoje do Novo Hamburgo. Eu acho que sim, o Grêmio fica um pouco mais protegido com a figura do Thiago Santos, do primeiro volante marcador e de pegada, né? Até a Yasmin Sim. perguntou para mim, o que é o Thiago Santos no campo? Eu falei para ele, é o cara que vai aparecer pelo número de faltas. Tu vai ver se ele fez um jogo bom, se ele conseguiu um número de faltas, que é porque ele vai ter matado o contra-ataque, daqui um pouco o cara que vai tomar um cartãozinho e tudo mais. Porque, cara, essa é a função, entendeu? E depois, quando tem a bola, é aquele tapa curto de até 10 metros, nada além disso, porque não dá para se esperar muito do primeiro volante. São raros as exceções, né? E se fosse uma exceção, não estava aqui no Brasil, estava em grandes clubes europeus. Acho que com a entrada dele, o Matheus Henrique fica um pouco mais liberado para jogar. Acho que ele não fez uma boa partida novamente, que nem o Fernando falou. O Jean-Pierre, eu acredito que ainda tenha
momentos, né? Eu acho que ele fez um bom primeiro tempo, fez o gol, ia ser um belo gol se não desviasse, foi um belo gol com o desvio, porque eu acho que a bola ia entrar de qualquer forma. O passe dele para o Diego Souza é o passe do craque, é do cara que a gente espera, o lampejo, o diferenciado, mas eu ainda Sim. acho que falta intensidade nele. Em muitos momentos tu olha para o Jean-Pierre, ele parece em Nárnia, no mundo da lua, viajando, então precisa uma maior participação dele. Claro, eu acho que também tem algumas questões que envolvem a questão ele tinha uma parceria muito grande com o PP, está se entrosando com o Ferreira, a questão com o Diego Souza. O Diego Souza é um cara que faz a parede e precisa receber esse passe. A questão dos laterais, que o Jean-Pierre é um cara que distribui muito bem em várias oportunidades. Ele achou o Cortez livre, outros momentos ele achou o Wanderson livre. Então, isso que é o que eu espero do Jean-Pierre. Acho que hoje ele fez uma partida bem melhor do que contra o Del Valle, mas ainda está abaixo do que a gente sabe que é o potencial dele. E, cara, eu destaco também o Diego Souza, né, cara, que na hora que a bola chega, ele guarda, né? Ele tem os gols que ele erra, tem os momentos, mas é aquilo, se tu largar duas, uma ele vai guardar. E tem sido assim, foi assim ao longo do ano passado, uma boa parte do início desse ano, e segue sendo assim. Então agora é uma questão de esperar uma evolução do Grêmio, né? Eu acho que ele já teve uma evolução grande. Claro que o Novo Hamburgo está brigando para não cair, então é um time que a gente não espera muito tem uma fragilidade maior, né? Não espera tanto uma Sim. firmeza, mas eu acho que o Grêmio conseguiu o que era preciso, que era fazer uma vitória até mais consistente, né? Com 3 gols. Acabou tomando gol ali num vacilo, mas eu acho que o Grêmio, se apertasse um pouquinho mais, poderia ter feito mais gols. Só que chega um momento que também, para descansar a gurizada, revezar um pouco por essa questão da maratona de jogos também, abre-se mão de um resultado mais elástico para dar uma poupada em alguns jogadores que vão ser importantes para o resto da temporada. É bem isso. Eu não tenho mais o que pontuar do jogo. É assim, só a questão do Matheus Henrique. Sim, ele jogou abaixo, mas comparado ao que ele vinha produzindo nos últimos jogos, ele já foi um pouco melhor. Concordo aí com a questão do Thiago Santos, conseguiu dar uma proteção um pouco maior à zaga, liberou um pouco mais o Matheus Henrique. Acho que essa vai ser a tendência do Grêmio, né, do Thiago Santos ser um titular daqui a pouco, né? E é isso, o Grêmio fez uma partida razoável, mas sim, não tem muito o que dizer, né? A partida foi razoável, fez o básico para poder ganhar do Novo Hamburgo, né? Como o Rodrigo falou, que vem lutando contra o rebaixamento do Gauchão nessa temporada, então o Grêmio já se classificou aí para a próxima fase, né? Mas é isso, acho que não tem mais o que pontuar, a não ser até ontem teve a coletiva do Thiago Gomes, né, que é o treinador interino. Ele pontuou essas questões que nós falamos aqui também, né, dos jogadores às vezes não produzirem, caírem um pouco de produção, que isso é normal, essa oscilação, né, dos jovens, e aí até pegou jogadores também mais experientes e falou disso, né, falou principalmente na figura do Jean-Pierre. Aí tem uma questão que eu lembro, né, que o Rodrigo disse que Jean-Pierre ele não é intenso, né, que falta isso para ele, de fato. Só que o Luan também não era intenso, né? E o Luan também se desligava da partida. Então, não vejo isso como algo totalmente negativo, né? Claro que se ele tivesse mais ligado, ele produziria muito mais para o Grêmio, né? Até se desgastaria bem menos, né? Porque às vezes ele pode estar totalmente desligado e correr errado e vai se desgastar mais, né, durante a partida. Mas é isso, vocês querem pontuar mais alguma questão? Senão podemos passar para o próximo assunto. Eu tenho rapidinho, só para pontuar. Interessante ver a mudança também com o Thiago Gomes, que o Grêmio, se for no intervalo ali, tava os jogadores, tipo, do preparador físico, mas fazendo um aquecimento forte, assim, dando um pique, num gás, assim, fazendo, Sim, tipo, um mini circuito de treinamento, né? Que tu não via acontecer isso com o Renato. A falta de intimidade com a pelota que o Cortez apresenta também é um negócio assustador, né? E citar também novamente o que o Deni já tinha citado no nosso último episódio. O que é o zagueiro Juan, né, rapaz?
Uma jogada no segundo tempo, 5 metros atrás da bola, chegou antes do atacante, desarmou o cara e saiu jogando ainda, né? Pode estar O Juan é se diferenciado. criando um baita no zagueiro pro Grêmio. Todas as apresentações dele, por enquanto, foram muito seguras. Acho que o Grêmio pode estar formando realmente um baita no zagueiro. Espero que se confirme, né? Mas as primeiras amostragens dele como titular estão sendo muito boas. Sim, só uma questão do Juan. Ele que teve na base do Inter e foi dispensado. Muito obrigado, Colorado. O pai Valeu. dele, esses dias, deu uma entrevista pra galera da Gaúcha, né? Até ouvi. Achei bem legal, assim. O pai dele, o Juan, que tem um irmão, né? Gêmeo, Sim. e que joga. Agora não vou lembrar onde ele joga. Eu Mas um acho é que é no atacante. próprio Novo Hamburgo, Eu ia né? dizer, eu Eu acho que é no acho que próprio é, Novo né? Hamburgo. Eu acho que É, é, é eu acho que é. Ramon o nome dele. Isso, um é atacante e o outro é zagueiro, olha só os extremos. E aí eu É. achei bem legal a entrevista do pai dos guris, né, pra Gaúcha. Mas é isso, então vamos falar de um assunto futebol feminino. O Rodrigo tem aí os destaques, né? Quero mandar um abraço pro nosso amigo William Zuc, né, que narrou Inter e Santos, né? As gurias coloradas contra as sereias, né? Enfim, foi um empate. O Rodrigo, venha com os destaques, por favor. Não, a bola voltou a rolar para o lado do futebol feminino, né? Trazer o destaque da dupla Grenal, né? O Inter, ele começou as gurias coloradas, né? Começaram a sua trajetória jogando contra o Santos aqui em Porto Alegre, se eu não me engano foi no Sesc Campestre até. E o jogo acabou 1-1, o Inter saiu na frente com gol de pênalti e o Santos empatou logo no final do primeiro tempo e o Grêmio conseguiu um belo resultado jogando fora de casa contra o São Paulo, né? Também 1-1. Vale lembrar que um pouco diferente do Campeonato Brasileiro masculino, né? O feminino é um campeonato de pontos corridos, mas ele tem a parte do mata-mata. Então, as 8 melhores equipes se classificam e aí mata-mata, né? Jogos ida e volta. Lembrando também que a dupla Grenal no passado avançou para as fases eliminatórias, né? Para as fases de mata-mata. Acabaram, o Inter até perdeu para o time que foi o vice-campeão, que foi o Kinderman. O Grêmio, se eu não me engano, perdeu para o Corinthians. Corinthians, Isso, isso. exatamente. Então, foi uma boa estreia. Eu acho que a gente sabe, né, que o futebol feminino tem um longo caminho ainda para evoluir, mas graças a Deus a gente está vendo uma consistência e as coisas estão acontecendo de uma forma positiva. E a nossa ideia aqui como programa esportivo é também, sempre que possível, tá fazendo a lembrança, trazendo as informações que forem possíveis, né? Exatamente, exatamente. Então é isso, meus queridos. Acho que podemos encerrar o nosso episódio aqui, né? Uhum. Mas antes, quero provocar Rodrigo Cordeiro, porque na terça-feira, às 19h15, o Colorado, que está no Grupo B, olha só, Grupo B, estreia contra eu não sei nem falar o nome desse time, mas vou tentar. Always Ready. O Inter Mais um enfrenta o braço. sempre pronto. Mas Sempre olha aí que pronto. tal. Famoso Always Mas Ready. olha aí que tal. Até temos um vídeo do nosso querido Arthur, né, que não pôde participar hoje, falando um pouco sobre esse jogo, falou sobre a semana do Inter. Mas eu quero saber do Rodrigo Cordeiro, assim, brevemente as dificuldades que o Inter pode ter contra o Always e o resultado. Quero placares. Cara, eu vou ser bem sincero, eu não sei absolutamente nada desse time, né? Talvez Parabéns. eu vou pesquisar alguma coisa, porque é um time que a gente sabe que é na altitude, e acredito que seja aí o grande complicador, como a maioria dos times bolivianos, é muito mais a altitude do que o fato do futebol, né? Sim. Eu sei que é um time que foi, se eu não me engano, acho que terceiro colocado, e por isso atingiu ali essa parte dessa classificação. Eu acho que o Inter vai enfrentar dificuldades, essa questão da altitude é a principal delas, né? E também a questão de desconhecer a equipe, que normalmente são fatores que às vezes causam surpresas, né? Sim. Com relação ao Inter, eu não tenho muitas expectativas de mudança do time que foi a campo na quarta-feira.
Eu acho só que a única diferença que pode acontecer é, de repente, o Inter fazer uma troca ali na frente, jogou o Galhardo, Sim. mas pode ser que daqui a pouco, pela questão da experiência entre o Guerreiro, ou pela questão da movimentação e entre o Yuri Alberto, eu acho que talvez seja quem vai comandar o setor ofensivo do Inter, que seja a grande mudança que pode acontecer. E um resultado... Vai lá, placar, cara, que temos segundos para terminar esse episódio. Eu aposto num 0-0. Acho que o Inter 0-0. não consegue uma vitória, mas talvez consiga se segurar lá. Vamos ver, né? Tá A gente bom. não conhece muito do time. Tá bom. Então tá bom. Só quero dizer que, always ready, o Colorado Rodrigo Cordeiro menosprezou vocês. Só isso que eu digo. Esse vídeo vai chegar lá. Então quero agradecer aos meus queridos Fernando Aifler e Rodrigo Cordeiro pela participação. Feitoria, valeu! Muito gurizada. E na época pedir para a galera compartilhar os nossos vídeos, né, assinarem, se inscreverem, né, aquele negócio todo que vocês já sabem, né? Se inscrever, sininho, compartilha com os amigos. Um grande abraço e até a próxima.